é que a nossa alma cansada pode encontrar descanso. Louvado seja Deus. Todos nós que estamos vivendo nessa terra, por alguns momentos, porque não dizer quase a vida toda nós vivemos pela misericórdia de Deus, cansado, angustiado, louvado seja o nome do Senhor, atribulado, e pensamos até que não tem saída às vezes, mas Deus nos dá graça para dar uma paradinha de vez em quando e olhar e ver que tem gente pior do que nós, e isso vai nos dando força e nós vamos caminhando, né? Não existe Nazireu nessa terra nos momentos, nos dias em que nós estamos vivendo. Nazireu foram pessoas escolhidas por Deus para fazer determinada missão, executar determinada missão aqui na terra. Mas muitos deles já vieram com os dias contados, que nem foi o caso de Sansão. Sansão foi Nazireu, escolhido desde o nascimento da sua mãe, só que já foi com os seus dias contados. E em algumas situações da vida, os irmãos observem que ele tinha tudo. Às vezes a gente lê a Bíblia e não para observar isso. Ele tinha tudo, tinha toda a força que ninguém jamais teve como ele, não lhe faltava nada. A única coisa que ele tinha que fazer era destruir os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. Mas mesmo assim, caiu em fracasso, em tentações, em alguma situação da sua vida, pagou um preço caro, perdeu a sua visão, seus olhos foram furados. Louvado seja Deus. Mas Deus é tão misericordioso que quando não tinha mais saída para Sansão, ele clamou a Deus pela última vez, e Deus lhe ouviu. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele conseguiu executar a sua missão aqui na terra. Cada um de nós estamos aqui para executar uma missão. E quando nós terminamos a nossa missão aqui na terra, Deus nos leva. Nós estamos vivendo no tempo em que, desde que aceitamos Jesus, o objetivo é ser arrebatado com os santos e não ficar aqui na terra. Todos os acontecimentos que estão acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo estão mostrando que Jesus está quase vindo buscar a sua igreja. Quase tudo já se cumpriu, né? E a Bíblia Sagrada diz que quando esse evangelho do reino for pregado em todas as gente, então virá o fim. Não está faltando ninguém praticamente que não tenha já ouvido pelo menos uma vez a palavra de Deus. Então nós estamos aqui nos momentos finais aqui na terra. Não é simplesmente para viver momentos bons, de regalias, não. Talvez nem exista mais esses momentos que a gente quer alcançar ou realizar alguns sonhos nossos, porque cada um de nós temos sonhos para realizar aqui nessa terra. Alguns deles ainda de criança, que a gente vem lutando para ver eles realizados e até agora não realizou, talvez nem se realize mais. Mas um dos sonhos que com certeza, se nós permanecermos fiel até o fim, nós vamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós não tivemos o mesmo privilégio que os discípulos tiveram. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus, viveram com Jesus, viram o Senhor operar milagres, vários milagres, multiplicações de pães, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Louvado seja Deus. Nós não andamos com Jesus pessoalmente, não vimos ele fazer isso, a gente vê ele mesmo fazendo. Vimos através de pessoas que se santificaram a sua vida, e por causa disso Jesus operou milagres e opera milagre ainda hoje. Mas a Bíblia Sagrada diz que, como Ele é, nós temos essa esperança. Como Ele é, nós veremos e seremos semelhantes a Ele. Louvado seja Deus. É por isso que nós somos crentes, servimos a Deus. Se alguém estiver pensando que é crente, talvez para ganhar dinheiro, para ser rico, não. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Ele prometeu que aqui no mundo nós teríamos aflições. E os discípulos perguntaram: nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar? Louvado seja Deus. Isso talvez seja a pergunta que cada um de nós ou algum de nós fazemos diante de Deus.
Jesus disse: olha, aqui nesse mundo vocês vão ter aflições, fadiga e canseira. Louvado seja Deus. Essa foi as promessas de Deus. Mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Louvado seja Deus. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós somos fiéis, nós vamos vencer esse mundo com as suas concupiscências. Louvado seja Deus. Vamos passar momentos de dificuldade? Vamos. Está escrito na Bíblia Sagrada que os nossos irmãos que foram antes de nós passaram por muitas dificuldades. Vamos ficar doentes? Vamos. Louvado seja Deus. Muitos irmãos que foram antes de nós ficaram doentes e até morreram. Louvado seja Deus. Nós não somos melhor do que ele. Os discípulos de Jesus que andaram com Jesus e fizeram os prodígios e maravilhas também morreram, ficaram doentes e morreram. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Jesus, uma certa feita, chegou na casa de Pedro, que era um dos seus discípulos, e a sogra dele estava doente, muito doente, com febre, e Jesus curou a febre dela. Então as pessoas ficavam doentes no tempo de Jesus também. Louvado seja Deus. E nós também ficamos doentes, passamos processos, dificuldades e às vezes muita angústia e dor. Mas o Senhor nos dá graça e nós vamos vencer porque Ele está conosco. Louvado seja Deus. Na Bíblia Sagrada aqui, meus caros irmãos, livro de São Mateus, capítulo de número 13, versículo 44, Jesus, contando parábola aos seus discípulos, ele disse aqui, ó: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Observe, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o reino do céu, é o reino. Louvado seja Deus. É semelhante a um tesouro que alguém ou uma pessoa trabalhador, ou de repente uma pessoa que tinha alguma posse, era chefe de alguma coisa, de repente ele andando pelas campinas, pelo terreno de alguém ou do seu patrão, e ele encontrou um tesouro, de repente uma pedra de ouro, uma pedra de diamante grande, era um tesouro muito grande, de muito valor. Ele observou aquilo ali para que não acontecesse de outra pessoa achar, ele escondeu, saiu dali, foi e vendeu tudo que ele tinha, não ficou com nada, voltou e comprou aquele campo. E quando ele comprou aquele campo, automaticamente ele era dono do tesouro que estava escondido lá, que só ele sabia. O reino do céu é assim. Louvado seja Deus. Os irmãos observem, Jesus estava contando essa palavra, se referindo exatamente a nós. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, mas Ele viu em nós valores. Louvado seja Deus. Que valor? O valor de uma alma. Está escrito na Bíblia Sagrada que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas a pessoa é um cachaceiro, é uma pessoa que não tem valor. Ninguém gosta dessa pessoa, dessa mulher ou desse homem. Mas tem uma alma. E essa alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Então cada um de nós temos valor. Louvado seja Deus. Não é porque eu visto uma roupa nova, uma roupa bonita, que eu valho mais do que os outros. Não. A pessoa que não tem dinheiro para comprar uma roupa e às vezes anda todo maltrapilho, tem uma alma que vale a mesma coisa que a minha. Louvado seja Deus. Irmãos, observe que Deus ele não diferencia. Às vezes a gente diferencia os outros, achando que somos melhor do que alguém. Deus não faz isso. Louvado seja Deus. Ele olha para nós de igual olhar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele, olhando e vendo que essas pessoas tinham grande valor, olha só, o valor dessa pérola, o valor desse tesouro. Esse tesouro era nós. Nenhum de nós, se não tivesse encontrado com Jesus, nós não estaríamos aqui. Louvado seja Deus. É porque talvez alguém aqui nunca andou, nunca viveu, nunca nem para passear foi lá em São Paulo, mas eu vivi um bom tempo lá. E eu conheço mais ou menos como é que é a situação. Tem rua em São Paulo que você anda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, indo para o trabalho, eu passava por lá. E é muita gente, parece tapete no chão, tanta gente caído, pessoas que se envolvem nas drogas, nas bebidas, e ficam caído lá, com frio de matar, que nem agora mesmo está um frio lá que é quase embaixo de zero. E aquelas pessoas não têm um cobertor, não tem uma roupa, a prefeitura, as pessoas que têm um pouco mais de posse, às vezes fornecem colchões, cobertor para eles se enrolar, mas mesmo assim não aguenta o frio, saem
passada por baixo. Passam os metrôs, então sobe aquela temperatura forte, quente, e eles ali em cima daquela grelha, chamam de churrasqueira, forram o metrô ou alguns papelões e se deitam em cima e ficam ali para não morrer de frio. E muitos deles ainda com gorós de pinga, de bebida, para ver se não morrem de tanto frio. E aí a gente passa por ali, muitas pessoas que passam, olha, cospe em cima com nojo, porque na verdade o ser humano que não toma banho fede, né? Você passa por aquele mau cheiro, as pessoas cospem em cima, mas Deus olha lá de cima e sabe que eles têm valor. Deus considera o valor daquelas pessoas. Louvado seja Deus. Tem uma alma que precisa da misericórdia de Deus. Me faz lembrar do cantor Júnior. Cantor Júnior que hoje é uma bênção nas mãos de Deus. Canta ali os seus hinos, viaja o mundo inteiro. Canta que é uma maravilha, uma voz muito maravilhosa. E ele vivia exatamente como uma dessas pessoas que eu estou falando para vocês. Louvado seja Deus. E um dia ele subiu no viaduto, que tem lá em São Paulo por nome de viaduto do chá. Ele passou as pernas, né? O irmão José conhece lá o viaduto do chá. Ele passou a perna naquela grade para pular embaixo e se matar. Era a última hora dele. Louvado seja Deus. O cantor Júnior, quem nunca viu ele pessoalmente, mas já viu o zinho dele, tem na internet, é um homem que canta, ele é muito abençoado por Deus. Ele um dia passou a perna em cima daquele guarda-reio do viaduto do chão para se matar. E quando ele passou a perna para pular, ele ia cair em cima, lá no chão, ele sentiu que segurou ele uma mão, pegou ele e puxou para o outro lado, não deixou ele pular. E saiu ele caminhando, ele contando uma coisa impressionante. Ele ia caminhando e de repente ele sentia como se uma mão batia nas costas dele e empurrava, e ele saía tropicando, capaz de cair, se equilibrava de novo e saiu dando um empurrão nele, até que ninguém via ninguém, mas ele sentia o empurrão nas costas. E de repente ele passou por cima do viaduto e seguiu exatamente lá pelo Vale do Anhangabaú e falou na igreja: Deus é amor. Louvado seja Deus. Ali ela aceitou Jesus. Não ficou crente na igreja Deus é amor. Ele foi para a igreja Assembleia de Deus. Mas a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A vida dele foi salva. Se ele tivesse pulado dali, Satanás teria ceifado a vida dele. Mas a mão de Deus tirou ele. Louvado seja Deus. E hoje ele anda no mundo inteiro cantando e louvando a Deus. Inclusive tem testemunho da filha dele que caiu de acho que foi no primeiro andar, caiu embaixo e estourou a cabeça. Ele cantando um dos seus hinos, o Senhor ressuscitou a filha dele, está viva ainda hoje, tem filhos e tudo. Louvado seja Deus, porque Deus valoriza, irmãos, a cada um de nós. Mas isso foi o cantor Júlio. Mas os irmãos observem que não foi Jesus. Se fosse Jesus que tivesse orado por uma moça e ela tivesse ressuscitado, que já estava morta, já foi Jesus, ele tem todo o poder, não é? Mas aqui não foi Jesus, foi o cantor Júlio, foi um homem como qualquer um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós temos essa capacidade, irmãos, de santificar a nossa vida e orar e o Senhor curar. Louvado seja Deus. Mas por que não cura? Por exemplo, agora lá em São Paulo meu pai está doente, internado no hospital com pneumonia. Então por que os meus irmãos ou eu não vou lá e não põe a mão e oro que Jesus não cura? Jesus pode curar-nos. E a nossa fé é pouca. Louvado seja Deus. Quantas pessoas não têm filhos deficientes, às vezes tem família deficiente ou com problemas, e a gente não tem condição, não consegue impor as mãos e orar e Jesus curar. Jesus pode curar? Pode, mas é a nossa fé que é fraca, é nós que não alcançamos. Se nós se santificar, o Senhor estende a sua mão. Louvado seja Deus. E como se santifica? É se desligando do mundo, irmãos. É conseguir uma posição que a Bíblia Sagrada diz: se vocês tiverem fé, Jesus falando, do tamanho de um grão de mostarda, né? O grão de mostarda, eu conheço ele pela Bíblia, do tamanho de um grão de mostarda. Isso que é tão pequeno, mas eu nunca vi um grão de mostarda. Isso que é bem pequenininho, quase a gente não vê. Louvado seja Deus. E Jesus falou: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dar um monte, sair de lá onde eles estão, se precipitar no mar, passar de um lado para o outro, e ele vai e ele obedece. Louvado seja Deus. Então, se nós tivermos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, o que nós pedimos, o Senhor faz. É porque nós temos uma fé tão pequena. Os irmãos, imaginem aí o tamanho da nossa fé. Louvado seja Deus. Mas Deus pode dar tudo para nós? Pode, irmão.
material quanto espiritual, porque não existe nada impossível para Deus, mas nós precisamos estar mais perto de Deus cada dia. Louvado seja Deus. Não somos perfeitos, estamos no caminho da perfeição, e se nós correr atrás, lutar, Deus vai nos dar vitória e nos conceder momentos alegres, momentos felizes. Louvado seja Deus. Mas a nossa vida não vai ser toda de momento feliz, não. Observe agora o povo de Israel, não são povo de Deus, eles são prediletos, são escolhidos da Bíblia Sagrada. Nesse momento eles estão lá sem paz, sem sossego, vendo tanta hora de cair um míssil daquele, explodir, afundar a casa deles. Louvado seja Deus. Só não morre todo mundo lá porque a mão de Deus está sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E é o momento de cada um de nós orar pela nação de Israel, porque ele é povo de Deus, e o Senhor promete galardão para aqueles que orar pela nação de Israel. Louvado seja Deus. Olha aí um momento maravilhoso para nós orar por pessoas e ganhar algum resultado, porque aqueles que oram pela nação de Israel, eles são privilegiados. Deus recompensará. Louvado seja Deus. Ele está lá vendo um momento de guerra, um momento de tribulação, um momento de angústia, e nós não estamos em guerra, mas estamos aqui reclamando. Eu não posso cultuar a Deus porque está chovendo, eu não posso clamar a Deus porque tem a vida da minha família doente. Mas e o povo de Israel? Os irmãos que eles estão clamando todos os dias. Tem pessoas que ficam lá no Monte das Lamentações clamando a Deus por socorro, e ele já vem clamando há muito tempo, mas eles continuam clamando. Por que Deus não atende? Porque não chegou a hora. Mas a Bíblia diz que um dia o povo de Israel vão clamar e vão pedir o Messias prometido, e o Senhor virá. Louvado seja Deus, para atender a oração do seu povo. Louvado seja Deus. Se nós continuar orando, Deus vai nos atender e resolver todos os nossos problemas e nos conceder a vitória, nos conceder a vitória garantida através da sua misericórdia e da sua compaixão.